Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A mansão de Hamilton ficava no topo de uma colina de Los Angeles como uma fortaleza de vidro e mármore. Naquela noite, o lugar brilhava como um palácio. Carros luxuosos se alinhavam em frente à fonte central. Guardas de terno preto recepcionavam os convidados e a música de um violino discreto enchia o ar com uma elegância calculada. Lá dentro, em volta de uma longa mesa posta para 20 pessoas, o bilionário Ricardo Hamilton recebeu seus convidados. COR, diplomatas, senadores, todos que tinham influência na América e no Oriente Médio estavam lá. O jantar seria para selar um contrato colossal entre sua empresa de energia e um consórcio árabe. Copos de cristal tilintaram, risadas irromperam e garçons passaram com precisão militar. Entre eles, uma jovem negra se movia lentamente, quase invisível. Amara Williams, 32 anos, empregado por 2 anos na casa de Hamilton. Seu andar era medido, seus gestos discretos, seus olhos sempre baixos. Ela serviu o vinho, trocou os pratos, sem nunca intervir. Para todos, ela era apenas uma sombra silenciosa neste mundo dourado. Mas por trás desse silêncio havia um passado que ninguém poderia imaginar. O jantar estava em andamento quando Richard, ansioso para impressionar seus convidados árabes, decidiu mostrar seus talentos linguísticos. Com um sorriso nos lábios, ele proferiu uma frase em árabe clássico, algumas palavras aprendidas durante suas viagens de negócios. Awan tatadada va'an yaka al-fukar. O dinheiro fala e o silêncio engana os pobres. Uma risada educada ecoou pela mesa. Os convidados árabes se entreolharam, divertidos, enquanto os americanos não entendiam nada. Mas no fundo da sala, uma mão tremia levemente. Amara, que segurava uma garrafa, sentiu uma sensação de queimação subir em seu peito. Essa frase, ela já tinha ouvido. Era uma máxima que um de seus professores na Síria gostava de repetir, antes que a guerra destruísse tudo. E ouvir isso dito assim como uma provocação, fez sua garganta apertar. Um dos convidados, um príncipe saudita, respondeu em árabe com um tom de zombaria. Os outros riram. Richard assentiu, sem entender uma palavra. E de repente, sem perceber, Amara respondeu. Sua voz, suave mas firme, cortou o riso. Ele Said al-Layaka al-Fukar e não Yufazubi al-Karma. Não, senhor, o silêncio não engana os pobres. Ele preserva sua dignidade. Um silêncio brutal caiu sobre a sala. Os convidados árabes se voltaram para ela com espanto. O príncipe franziu a testa e Richard lentamente largou o garfo. Você fala árabe? Ele sussurrou incrédulo. Amara olhou para baixo com o coração batendo forte. Sim, senhor. Há muito tempo. O diplomata egípcio aproximou-se visivelmente impressionado. O sotaque dele é perfeito. É damasco. É raro, até para nós. Richard sentiu um estranho desconforto tomar conta dele. Esta noite, ele, o dono da casa, tinha acabado de ser silenciado, por um simples servo. Mas nos olhos dela ele viu algo mais, uma luz, uma história, um mistério. A sala inteira prendeu a respiração. E naquele silêncio suspenso, o destino de Amara mudou para sempre. Depois do jantar, a atmosfera na mansão de Hamilton era estranha. Ninguém falava sobre o que havia acontecido à mesa, mas todos refletiam sobre o ocorrido. O bilionário Richard Hamilton, conhecido por sua confiança e arrogância, fora surpreendido por uma simples criada. E essa criada, Amara Williams, não sabia para onde olhar. Desde que responderá ao bilionário em árabe, todos os funcionários a olhavam de forma diferente, meio com medo, meio com admiração. Depois que todos foram embora, Amara ficou para trás para limpar a sala de jantar. Suas mãos ainda tremiam. Ela não queria falar, mas as palavras saíram por conta própria, como uma ferida aberta há muito tempo. Ela se sentiu vulnerável, exposta, quase culpada. Enquanto ela guardava os copos, a voz de Ethan Cole, assistente pessoal de Richard, soou atrás dela. Amara, o Sr. Hamilton quer vê-la em seu escritório. Seu coração afundou. Ela pousou a bandeja, limpou as mãos no avental e seguiu Ethan pelo longo corredor. O som de seus passos ecoou no chão de mármore. Ao se aproximar da mesa, a ansiedade cresceu dentro dela. Richard Hamilton a esperava, em pé junto à grande janela com vista para as luzes de Los Angeles. Ele não se virou imediatamente quando ela entrou. Feche a porta, ele disse calmamente. Amara obedeceu sem dizer uma palavra. Sente-se, ele acrescentou. Prefiro ficar de pé, senhor, ela respondeu timidamente. Ele finalmente se virou. Seu olhar era frio, mas não hostil. Ele a observou por alguns segundos como se tentasse decifrá-la. Onde você aprendeu a falar árabe? Ele perguntou.
Em casa, bem, onde era minha casa? Ela respondeu com uma voz suave. Onde? Na Síria, senhor. O bilionário ergueu ligeiramente as sobrancelhas. Na Síria? Você? Sim. Meu pai ensinava línguas lá na Universidade de Damasco, ela explicou. Moramos lá até a guerra. Houve um breve silêncio. Richard sentou-se lentamente atrás da mesa. E como a filha de um professor veio parar aqui, servindo bebidas na minha casa? Amara olhou para baixo. Guerra, senhor. Não deixa nada para trás. Nem lar, nem família, nem futuro. Ela fez uma pausa antes de acrescentar mais calmamente. E meu pai morreu. Fugi com o que pude carregar. Vim aqui para recomeçar, mas nunca se recomeça de verdade. Richard olhou para ela, surpreso com a força silenciosa que emanava dela. Ele já vira centenas de pessoas ambiciosas, empresários implacáveis, políticos corruptos. Mas nunca vira tanta dignidade em uma mulher que não tinha mais nada. Você não deveria ter falado esta noite, disse ele finalmente. Você correu um risco desnecessário. Amara levantou a cabeça e encontrou o olhar dele. Talvez. Mas suas palavras estavam erradas, senhor. Ele franziu a testa ligeiramente. Falso. Sim. Você disse que o silêncio engana os pobres. Isso não é verdade. O silêncio, às vezes, é tudo que lhes resta para manter a dignidade. Richard ficou sem palavras. Seus dedos tamborilavam na mesa, mas ele não conseguia pensar em nada para dizer. Ela tinha razão. Vocês podem voltar para seus aposentos, ele disse finalmente. Amara assentiu, fez uma leve reverência e saiu da sala sem dizer mais nada. No corredor, ela encontrou Ethan, que estava esperando. Está tudo bem? Ele perguntou. Sim, respondeu ela suavemente. Eu acho que sim. Ela caminhou lentamente em direção à ala dos funcionários. A casa estava silenciosa, quase irreal. No entanto, ela sabia que algo havia mudado. Nos olhos do bilionário, ela viu uma nova curiosidade crescendo. Uma curiosidade perigosa. E no fundo, ela sentia que seu passado, que ela acreditava enterrado para sempre, tinha acabado de bater na porta do seu presente. Na manhã seguinte, a vila parecia tranquila, mas Amara sentiu o peso de uma nova tensão ao seu redor. Os outros funcionários a olhavam, sussurrando. Alguns pareciam impressionados, outros desconfiados. Em um mundo onde a hierarquia era tudo, uma empregada que falava a língua do mestre na frente de seus convidados acabará de quebrar um equilíbrio silencioso. Ela tentou ignorar os olhares e continuar seu trabalho como se nada tivesse acontecido. Limpou a ampla sala de jantar, depois os corredores, e levou o café da manhã para a cozinha. No entanto, sua mente estava em outro lugar. Ainda conseguia se lembrar da cena do dia anterior, dos rostos atônitos, do tom frio de Richard e principalmente de suas próprias palavras, ditas sem pensar. Por volta das 10 horas, Ethan Cole entrou na cozinha. Sua expressão era séria. Amara, o Sr. Hamilton quer vê-la novamente, ele disse. Ela congelou. Agora? Sim, imediatamente. Ela largou a esponja, enxagou as mãos e se olhou rapidamente no pequeno espelho na parede. Seu cabelo estava preso às pressas, seu uniforme ligeiramente amassado. Ela respirou fundo e seguiu Ethan até a mesa. Richard estava sentado atrás de sua grande mesa de carvalho. Desta vez, ele não se levantou quando ela entrou. Ele folheou um arquivo, visivelmente distraído, e então olhou para ela. Sente-se, ele disse calmamente. Amara obedeceu com a garganta apertada. Fiz uma pequena pesquisa sobre você, começou ele. Você não tem um cadastro completo em nossos registros. Foi contratado por uma agência, sem referências específicas, sem um diploma reconhecido aqui. Isso é incomum. Ela permaneceu em silêncio, esperando a continuação. Então me diga, quem é você realmente, Amara Williams? Ela olhou para baixo por um momento e depois olhou para cima. Eu sou o que o senhor vê, senhor. Uma mulher que trabalha para sobreviver. Não foi isso que vi ontem à noite, respondeu ele. Uma mulher que fala árabe clássico com um sotaque sírio perfeito não é apenas mais uma funcionária. Ela sentiu que não podia mais se esconder. Antes da guerra, eu era professora, disse ela lentamente. Na Universidade de Damasco. Eu dava aulas de linguística. Meu marido era arqueólogo. Tínhamos uma vida simples, mas feliz, até o dia em que tudo pegou fogo. Richard não disse nada. Ele apenas ouviu. E quando os bombardeios começaram, fugimos para o Mediterrâneo. Meu marido morreu na estrada. Perdi minha filha na multidão na fronteira com a Turquia. Depois disso, passei os anos como uma sombra. Sua voz tremia um pouco, mas ela não estava chorando. Entrei para um programa de refugiados. Me mandaram para cá. Mudei meu nome para me proteger. E foi assim que me tornei. O que você vê? Richard ficou em silêncio por um longo tempo. Ele não esperava tal história.
Por que você não falou sobre seu passado? Ele finalmente perguntou. Porque ninguém escuta, ela respondeu simplesmente. Uma mulher negra, uma refugiada que afirma ter lecionado em uma universidade. Ninguém quer acreditar. Então, escolhi o silêncio. É mais seguro. Ele desviou o olhar para a janela. Sua expressão havia se suavizado. Você não tem nada a provar aqui, disse ele em voz baixa. Mas o que você fez ontem chamou a atenção. Alguns convidados já me perguntaram sobre você. Amara sentiu o pânico aumentando. Desculpe, senhor. Não queria causar problemas. Você não mencionou, ele interrompeu. Mas seria melhor se soubéssemos com quem estamos lidando, para sua segurança e a minha. Ele se levantou, foi até uma prateleira, pegou um caderno e o colocou sobre a mesa. Vou pedir para minha equipe verificar seus antecedentes. Não é contra você. É uma medida de precaução. Ela sentiu lentamente. Eu entendo. Ao sair do quarto, sentiu o coração bater acelerado. Ela havia dito a verdade, ou pelo menos parte dela. Mas sabia que a investigação de Richard traria à tona coisas que ela queria esconder. Naquela noite, ela dormiu mal. As lembranças voltaram, nebulosas e dolorosas. O barulho das bombas, a poeira, os gritos, a última vez que vira o rosto da filha. Acordou várias vezes, assustada, encharcada de suor. Enquanto isso, em seu escritório, Richard revisava o arquivo de Amara. Não havia indícios de antecedentes criminais. Nem havia nada sobre seu passado antes de vir para os Estados Unidos. Era como se ela nunca tivesse existido antes dos 30 anos. Intrigado, ele perguntou a Ethan. Tente descobrir exatamente de onde ela vem. Quero entender quem ela é. Ethan assentiu. Você acha que ela está escondendo algo de você? Não, respondeu Richard após um silêncio. Acho que ela está escondendo o que perdeu. No dia seguinte, Amara voltou ao trabalho como se nada tivesse mudado. Mas, aos olhos de Richard, algo havia mudado. Não era mais desconfiança, nem mesmo simples curiosidade. Era uma forma de respeito. E em algum lugar, por trás daquela fachada de frieza, ele começou a se perguntar se aquela criada não tinha mais coragem e nobreza do que todos os homens ricos com quem ele se relacionava. 3 dias se passaram. Amara tentou retomar sua vida normal, mas a paz que buscava parecia ignorá-la. Ela sentia que algo estava se formando. Toda vez que via Ethan, ele tinha um ar reservado, quase envergonhado, como se soubesse de algo que não podia lhe contar. Certa manhã, enquanto terminava de arrumar a estante, avistou Richard no final do corredor. Ele conversava baixinho com um homem de terno escuro que ela nunca tinha visto antes. Os 2 homens a encararam por um momento antes de se afastarem. O coração de Amara disparou. Ela percebeu que Richard havia cumprido sua palavra, havia iniciado uma investigação sobre ela. Naquela noite no grande escritório, Richard ouviu o relatório de seu assistente. Procurei em todos os lugares, disse Ethan, colocando um envelope sobre a mesa. Não há registros oficiais que correspondam ao nome Amara Williams antes de ela chegar a Nova York. Mas encontrei algo estranho. Richard abriu o envelope e tirou uma fotografia em preto e branco. Nela, uma jovem negra, vestida com recato, discursava para um grupo de estudantes. Sua expressão era confiante, quase luminosa. Ela estava dando uma palestra na Universidade de Damasco em 2012, explicou Ethan. Na época, seu nome era Dra. Amara Al-Salim, professora de Linguística Aplicada. Publicou diversos artigos em árabe e inglês. Depois de 2014, nada mais. Richard permaneceu em silêncio, olhando para a foto. O rosto na imagem era mais jovem, mas era definitivamente ela. Amara. Então é verdade, murmurou ele. Sim, confirmou Ethan. Mas não é só isso. Encontrei um artigo de uma ex-aluna. Diz que ela perdeu o marido durante a guerra. E que teve uma filha chamada Nádia. O bilionário colocou a foto em sua mesa e cruzou os braços. Um professor que virou servo. Essa é uma história em que nenhum dos meus convidados acreditaria. Ethan hesitou antes de perguntar. O que o senhor quer fazer? Nada, por enquanto, respondeu Richard. Dê-me tempo para entender quem ela realmente é. No dia seguinte, Amara estava trabalhando na biblioteca principal. Ela arrumava os livros, um por um, nas prateleiras altas. Ela amava aquele lugar mais do que qualquer outro na casa. O cheiro do papel, o silêncio, a luz suave a lembravam dos anos anteriores, quando ainda dava aulas, quando suas mãos eram usadas para escrever e não para limpar. Richard entrou sem que ela o ouvisse. Você parece gostar deste lugar, ele disse. Ela pulou e então se virou para ele. Sim, senhor. Livros, não julgue. Ele se aproximou lentamente. Sabe, aprendi algo sobre você, Amara. Seu coração afundou. Ela congelou, esperando o veredito.
A senhora foi professora em Damasco, doutora Amara Al-Salim. Ela fechou os olhos por um momento. Estava tudo acabado. A máscara tinha acabado de cair. Sim, ela admitiu num sussurro. Fui eu. Richard permaneceu em silêncio. Ele esperava uma explicação, mas ela não disse mais nada. Então ele acrescentou suavemente. E por que você escondeu isso? Você poderia ter começado uma vida nova aqui, voltado a dar aulas, conseguido um emprego. Amara balançou a cabeça. Não, senhor. Este país não esperava um refugiado com sotaque e pele escura. Disseram-me que meus diplomas não valiam nada aqui, que meu passado não interessava a ninguém. Então, aceitei este emprego porque era a única maneira de comer, dormir e existir. Richard não sabia o que dizer. De repente sentiu-se pequeno, ele que sempre tivera tudo sem nunca lutar pelo menor direito. Você passou por algo que ninguém deveria passar, disse ele finalmente. Amara olhou-o diretamente nos olhos. Não preciso de pena, senhor. Só de respeito. Suas palavras ecoaram pela sala com uma força silenciosa. Richard assentiu lentamente. E você tem, Amara. Você tem o meu respeito. Ele então caminhou em direção à porta, mas antes de sair, acrescentou. Gostaria que você viesse me ver amanhã. Tenho uma proposta para você. Naquela noite, Amara ficou acordada por um longo tempo. Ela pensou na foto que ele devia ter encontrado, em seu antigo nome, em seu passado ressurgindo. Durante anos, ela manteve sua história em silêncio para sobreviver. E agora, um bilionário, sem querer, a trouxera de volta à luz. Ela temia o que isso significava. Sabia que quanto mais perto se chegava do passado, mais perigoso ele se tornava. Mas bem no fundo, uma pequena chama havia sido reacendida. Talvez nem tudo estivesse perdido. Talvez ainda houvesse um fragmento do futuro a ser reconstruído. Na manhã seguinte, a casa parecia mais silenciosa do que o normal. Amara levantou-se antes do amanhecer, sem conseguir dormir. Preparou café para os funcionários, arrumou a cozinha e subiu as escadas como se estivesse indo a um julgamento. Richard já o esperava em seu escritório. A grande janela saliente deixava entrar a pálida luz da manhã. Ele estava parado com as mãos nos bolsos, o olhar fixo na cidade ainda adormecida. Quando ela entrou, ele se virou. Obrigada por vir, Amara. Sente-se, por favor. Ela permaneceu de pé. O senhor queria falar comigo? Sim. Pensei muito desde ontem. Sobre o que você me disse, e o que você representa. Amara olhou para baixo inquieta. Eu não represento nada, senhor. Sou apenas uma mulher que perdeu tudo. Não, respondeu ele calmamente. Você é uma mulher que sobreviveu a tudo. E isso é muito diferente. Ela levantou a cabeça lentamente. Não havia piedade ou condescendência em seu tom. Apenas uma sinceridade incomum. Gostaria de lhe oferecer algo, continuou ele. Tem uma fundação educacional, a Fundação Allen, que apoia projetos para jovens carentes. Mas nos falta liderança cultural. Visão. Você poderia ser essa voz. Amara ficou ali congelada. Você quer que eu trabalhe para sua fundação? Sim. Não como servo. Como conselheiro linguístico e cultural. Você ensinou, você conhece realidades que eu nunca vi. Preciso de alguém que entenda o mundo além dos meus muros. Ela deu um passo para trás, chocada. O senhor não sabe do que está falando. Se seus associados descobrirem que seu conselheiro é um ex-servo. Richard sorriu suavemente. Então eles aprenderão a enxergar além da superfície. E se não conseguirem, não tenho o que fazer ao meu lado. Amara sentiu os olhos lacrimejarem apesar de tudo. Ela nunca acreditara que tal coisa pudesse acontecer. Mas o medo ainda a segurava. E se o passado me alcançar? E se aqueles que me fizeram fugir descobrirem onde estou? Richard se aproximou dela lentamente. Então eu vou te proteger. Você não está sozinho agora. Seus olhares se encontraram. Foi um momento de silêncio, suspenso, carregado de promessas e dúvidas misturadas. Naquela mesma noite, num bar chique no centro da cidade, Ethan encontrado David Keller, um investidor conhecido e rival discreto de Richard. Então você está dizendo que ele se apegou à empregada? Perguntou Keller com um sorriso irônico nos lábios. Não só amarrada, respondeu Ethan. Ele quer trazê-la para a fundação. Ele diz que ela é diferente. Diferente, repetiu Keller, rindo baixinho. Esse tipo de história sempre acaba mal. Descubra tudo o que puder sobre ela. Se ela tem um segredo, eu quero saber. Ethan hesitou, dividido entre a lealdade e a curiosidade. Mas a ambição venceu. Muito bem, vou procurar. Poucos dias depois, Amara começou seu novo cargo. Deram-lhe um escritório no segundo andar, com uma grande janela com vista para os jardins. No início, ela nem ousava sentar lá. Mas, aos poucos, as coisas mudaram. Ela escreveu um relatório sobre a educação de refugiados nos Estados Unidos,
propôs parcerias com escolas locais em poucas semanas. Sua presença trouxe uma nova alma à fundação. Os funcionários a ouviam com respeito. Até mesmo aqueles que antes a desprezavam agora baixavam o olhar ao cruzar seu caminho. Richard, por sua vez, observava tudo isso de longe, orgulhoso e silencioso. Certa noite, ao sair do escritório, ele a encontrou ainda trabalhando. Você nunca volta para casa? Ele perguntou com um leve sorriso. O trabalho me acalma, ela respondeu suavemente. Você me lembra alguém que conheci, disse ele. Alguém que acreditava que ajudando os outros, você poderia consertar um pouco de si mesmo. E ele estava certo? Ela perguntou. Não sei, respondeu Richard. Mas você me faz querer acreditar. Eles ficaram em silêncio por um momento, lado a lado, perto da janela. Lá fora a cidade brilhava. Lá dentro, duas almas destruídas começavam a se reconstruir lentamente. Mas nenhum deles sabia ainda que nas sombras, alguém estava investigando o passado de Amara. E que em breve as verdadeiras máscaras iriam cair. Com o passar das semanas, a reputação de Amara cresceu discretamente. Nos escritórios da fundação, as pessoas falavam dela com admiração e curiosidade. Alguns a chamavam de a voz da mudança, outros de a ex-empregada que virou conselheira de bilionários. Richard, porém, não disse nada. Deixou agir, confiando em seus instintos e integridade. Viu nela algo que nunca encontrara em seus círculos de negócios, verdadeira humanidade. Mas em outro lugar, nos bastidores, uma sombra estava se espalhando. Ethan, agora obcecado pela curiosidade, continuou sua pesquisa sobre o passado de Amara. Ele pesquisou bancos de dados, contatou ex-jornalistas e encontrou vestígios de arquivos sírios. Até que certa noite, uma notificação apareceu em sua tela. Um arquivo confidencial. Um nome familiar. Amara Al-Salim. Ele abriu o arquivo e seu coração afundou. No dia seguinte ele apareceu no escritório de David Keller, rival de Richard, um homem frio e metódico. Encontrei o que você estava procurando, disse Ethan, colocando o pendrive na mesa. Keller pegou o documento, inseriu-o no computador e olhou os documentos na tela. Ele leu lentamente e então olhou para ele. Isso é sério, sussurrou ele. Muito sério. Sim, respondeu Ethan, desconfortável. Eu não esperava encontrar isso. Keller cruzou os braços. Uma ex-professora injustamente acusada de cumplicidade em movimentos dissidentes. Um mandado de prisão internacional foi emitido contra ela, antes que ela desapareça. Se essa história vazar, Allen perderá toda a credibilidade. Ethan abaixou a cabeça. Ela foi vítima da guerra. Você sabe muito bem disso. Essas acusações nunca foram provadas. A mídia não verá as nuances, respondeu Keller. Eles só verão o bilionário que emprega um fugitivo. Ele se levantou com um sorriso calculista nos lábios. Vamos usar isso. Não para destruí-la, mas para desestabilizar Allen. A opinião pública fará o resto. Enquanto isso, Amara trabalhava em um projeto piloto para a Fundação, um programa educacional gratuito para refugiados. Ela se dedicava de corpo e alma à iniciativa. Richard, impressionado, a convidou para uma coletiva de imprensa marcada para a semana seguinte. Esta será uma oportunidade de mostrar seu trabalho, disse ele. Você merece. Ela hesitou. Tem certeza de que isso é uma boa ideia? Meu passado não é comum. Exatamente. É isso que te torna legítimo, respondeu ele com convicção. As pessoas precisam ouvir sua voz. Amara sorriu timidamente. Obrigado, senhor. O senhor mudou a minha vida. Talvez, respondeu ele suavemente. Mas foi você quem mudou a minha. 3 dias antes da conferência, tudo mudou. Richard entrou no escritório dela com uma expressão sombria segurando um arquivo na mão. Jogou o pendrive na mesa à sua frente. Você pode me explicar isso? Amara congelou. O que é? Esses documentos, disse ele asperamente. Essas acusações. Esses artigos de 2014. Dizem que você participou de um movimento de oposição radical. Isso é mentira? O sangue de Amara gelou. Ela sentiu a respiração falhar. Senhor Allen, isso é mentira. Ajudei estudantes a escapar dos bombardeios, nada mais. O governo me acusou de traição porque me recusei a ficar em silêncio. Que você nunca pensou em me contar? Eu estava com medo, respondeu ela com a voz trêmula. Medo de que você pensasse como todo mundo. Medo de que tudo desmoronasse de novo. Richard desviou o olhar. Queria acreditar nela, mas conseguia ouvir a voz do seu advogado em sua cabeça, repetindo as palavras. Risco de imagem e ameaça da mídia. Você deveria ter confiado em mim, ele disse finalmente. Amara sentiu lágrimas brotando em seus olhos. A confiança não me trouxe nada além de dor. Ela pegou sua bolsa, caminhou até a porta e então parou. Obrigado pelo que me deu, Sr. Allen.
mas não quero que meu passado destrua seu futuro. E sem dizer mais nada, ela saiu do escritório. Naquela noite, Richard sentou-se sozinho na escuridão. A foto de Amara em sua mesa o encarava com reprovação. Ethan entra discretamente. Senhor, eu acho que cometemos um erro. Um erro? Repetiu Richard. Ethan respirou fundo. Percebi quem Keller realmente era nesta história. Foi ele quem vazou o arquivo. Ele quer chegar até você através dele. Richard se levantou abruptamente. Você sabia? Não antes de hoje, eu juro. Mas agora ela está lá fora sozinha, e todo mundo vai saber. Richard cerrou os punhos. Então temos que encontrá-la antes que eles o façam. Enquanto isso, Amara caminhava pelas ruas de Manhattan sob a chuva torrencial. Ela não tinha para onde ir. O mundo que ela havia reconstruído acabará de ruir novamente. Ela parou em frente à vitrine de uma loja e viu seu reflexo no espelho. Uma mulher cansada, mas ainda de pé. Não, ela sussurrou. Desta vez não. Ela sabia que não podia mais fugir. Se o seu passado ressurgisse, ela o confrontaria. Por ela, por sua filha desaparecida, por todas as vozes que foram silenciadas. E enquanto a tempestade da mídia estava se formando, Richard jurou silenciosamente que faria qualquer coisa para protegê-la. Mesmo que isso significasse confrontar aqueles que queriam destruí-la. Os verdadeiros inimigos tinham acabado de entrar em cena. E a guerra invisível entre poder, verdade e dignidade mal havia começado. Na manhã seguinte, Nova York acordou com uma enxurrada de rumores. Jornais, sites de notícias e canais de notícias giravam em torno de uma manchete. O bilionário Richard Allen emprega um ex-fugitivo sírio procurado pela Interpol. Os telefones da fundação tocavam sem parar. Repórteres acampavam do lado de fora da entrada principal. Funcionários atonitos cochichavam nos corredores. Em poucas horas, a reputação impecável da fundação estava à beira do colapso. Na sala executiva, Richard olhava silenciosamente para a televisão. A tela mostrava a foto de Amara de um artigo antigo, com o rosto cercado por uma faixa vermelha, a mulher com o passado secreto. É um desastre, senhor, disse Harvey, seu assessor jurídico. Você deve reagir imediatamente. Suspenda suas funções, emita uma declaração, distancie-se. Richard cerrou os punhos. E deixá-la ser destruída publicamente? Não é nada pessoal, insistiu Harvey. Trata-se da sobrevivência do seu nome, do seu negócio. Mas Richard não respondeu. Ele ainda olhava para a tela, onde um apresentador comentava. Segundo nossas fontes, Amara al-Salim fugiu da Síria em 2014 após ser acusado de conluio com um movimento rebelde. Nenhuma evidência foi confirmada, mas o caso ressurgiu hoje. Ele desligou a televisão abruptamente. Deixe-me em paz. Quando a porta se fechou, ele se encostou na mesa com o rosto entre as mãos. Ele viu Amara novamente, seus olhos orgulhosos, suas palavras calmas. Não preciso de pena, apenas de respeito. Ele sabia que ela estava dizendo a verdade. Ela nunca tinha sido uma criminosa. Ela era uma sobrevivente. Enquanto isso, Amara se refugiou em um pequeno apartamento no Bronx. Ela encontrou um canto tranquilo, longe de olhares curiosos. O telefone dele vibrava constantemente, mensagens, ligações, ameaças e às vezes insultos. Ela finalmente desligou. Sentada de frente para a janela, ela observava a chuva cair nos telhados cinzentos. Ela pensou em sua filha, Nadia, que ela havia perdido durante sua fuga. Já fazia mais de 10 anos e ela ainda não sabia se estava viva. Ela carregou essa dor silenciosa como um fardo invisível. E agora tudo começou de novo. Mais uma vez ela foi acusada. Mais uma vez ela teve que provar que merecia existir. Ela fechou os olhos e sussurrou uma oração em árabe, uma canção de esperança que sua mãe costumava cantar para ela. Por sua vez, Ethan não conseguia mais suportar o peso de sua culpa. Ele sabia que era responsável pelo vazamento do arquivo. Então, sem aviso, ele foi até a casa de Richard, determinado a confessar tudo. Senhor, sou eu, disse ele assim que entrou no escritório. Fui eu quem passou a informação para o Keller. Richard olhou para cima furioso. O que? Achei que fosse só uma investigação de rotina. Não sabia que ele ia expor tudo para a imprensa. Fui idiota. Richard se aproximou dele, seu olhar era gélido. Você não destruiu apenas a vida dele. Você destruiu a minha confiança. Ethan abaixou a cabeça. Vou resolver isso. Sei como entrar em contato com o repórter principal que divulgou a história. Deixe-me falar com ele e provar que ela é inocente. Richard ficou em silêncio por um momento. Então disse com voz áspera. Faça isso. E desta vez, não pegue o inimigo errado. 2 dias depois, em uma conferência improvisada, Richard finalmente apareceu diante das câmeras.
Ele usava um terno escuro, seu rosto fechado, mas calmo. Estou aqui hoje para falar sobre uma mulher extraordinária. Uma mulher que foi manchada sem conhecê-la. Amara al-Salim não é uma fugitiva. Ela é uma professora, uma humanitária, uma sobrevivente de uma guerra que nenhum de nós teria suportado. Se acreditar em segundas chances é um erro, então eu aceito isso completamente. Seu discurso circulou pela mídia. Alguns o chamaram de corajoso, outros de suicida. Mas não importava. Pela primeira vez, Richard falou não como um bilionário, mas como um homem. Naquela noite, ele foi bater na porta do pequeno apartamento no Bronx. Amara abriu-a hesitantemente. Como você me encontrou? Ela perguntou desconfiada. Prometi protegê-la, respondeu ele simplesmente. E cumpro minhas promessas. Ela desviou o olhar. Você deveria ter me deixado ir. Isso vai manchar seu nome. Talvez, disse ele suavemente. Mas seu nome merece ser lavado, não apagado. Amara sentiu a garganta apertar. O porquê você está fazendo tudo isso? Você não me deve nada. Ele olhou-a diretamente nos olhos. Porque você é a única pessoa nesta casa que nunca tentou me agradar. Você me falou a verdade. E eu percebi que sem essa verdade tudo o que tenho é apenas uma ilusão. Um silêncio caiu entre eles, pesado e vibrante. Pela primeira vez, ela viu em seus olhos não pena, mas respeito, o mesmo respeito que ela sempre exigiu. Mas lá fora, a tempestade da mídia não havia acabado. Keller, furioso ao ver Richard defendendo Amara, já preparava seu contra-ataque. E dessa vez, ele não iria se limitar apenas às palavras. A manhã estava clara, mas o ar estava carregado de uma tensão invisível. Richard e Amara ainda trabalhavam nos arquivos da fundação, tentando colocar ordem no caos mediático. Cada e-mail, cada ligação parecia carregar consigo um potencial de perigo. Foi nesse momento que Ethan entrou correndo no escritório, parecendo sério. Senhor, ele disse, o senhor precisa ver isso. Richard franziu a testa. O que mais? Ethan colocou um telefone na mesa. A tela exibia um artigo online. Keller revela um novo escândalo. Documentos que supostamente acusam Amara de espionar para grupos rebeldes. Richard Allen é culpado de cumplicidade. Richard sentiu o coração apertar. Não se tratava mais de acusações isoladas da mídia. Keller havia orquestrado um ataque massivo, amplificado por vários sites de notícias internacionais. Como ele descobriu isso? Perguntou Amara pálida. É ele, disse Ethan. Ele tem contatos em todos os lugares. E sabe que cada detalhe do seu passado pode ser manipulado para causar danos. Amara cerrou os punhos. Ele não pode. Eu nunca machuquei ninguém. Eu sei, respondeu Richard suavemente. Mas o mundo não julga a verdade, apenas as aparências. Mais tarde naquele dia, Richard convocou uma reunião de emergência com sua equipe. Nós vamos revidar, disse ele, calmo, mas determinado. Não com ameaças ou raiva, mas com fatos. Temos todos os documentos legais que comprovam sua inocência, Amara. Ela sentiu com o coração batendo forte. Estou pronto. Não tenho mais medo do que pensam de mim. Ótimo, disse Richard. Então vamos garantir que o mundo veja a verdade antes de Keller. Enquanto isso, Keller, em seu silencioso escritório em Manhattan, saboreava sua manobra. Allen vai cair, murmurou ele, olhando para a tela. Nem a fundação dele vai conseguir se recuperar depois disso. Mas ele não sabia de uma coisa. Amara estava pronta para lutar. Mais do que nunca, ela se recusava a desaparecer. Naquela mesma noite, Richard e Amara organizaram uma coletiva de imprensa privada. Desta vez, tudo estava pronto. Documentos oficiais, depoimentos de ex-colegas e alunos de Amara e evidências de suas ações humanitárias durante a guerra. Quando os repórteres entraram, Richard falou. Hoje, esclarecemos os fatos. Todas as acusações contra Amara al-Salim são falsas. Ela nunca se envolveu em atividades criminosas ou rebeldes. Ela é uma sobrevivente, uma professora e agora, um pilar da nossa fundação. Então Amara deu um passo à frente. Seu rosto estava calmo, seu olhar determinado. Não posso apagar o que o mundo acredita sobre mim, disse ela. Mas posso mostrar a verdade. Eu vivi para ensinar, ajudar e sobreviver. Aqueles que querem destruir minha reputação precisam entender. A verdade sempre se mostra. O efeito foi imediato. Vídeos da conferência foram amplamente compartilhados. Os depoimentos autênticos e os documentos irrefutáveis minaram a campanha de Keller. A imprensa começou a corrigir seus artigos, com alguns sites publicando pedidos públicos de desculpas. Keller, furioso, percebeu que havia subestimado a força de Amara. Ainda não acabou, Allen, ele sussurrou entre dentes. Naquela noite, Richard acompanhou Amara de volta até a entrada do apartamento dela.
Você foi incrível hoje, ele disse com um sorriso fraco. Eu só disse a verdade, ela respondeu. E no entanto, a verdade é mais forte do que qualquer ataque imaginável, observou Richard. Eles trocaram um olhar silencioso, uma mistura de respeito, gratidão e algo indescritível. Mas no fundo, eles sabiam que Keller não pararia por aí. A guerra tinha realmente acabado de começar. A relativa calma da fundação foi abruptamente interrompida certa manhã. Dezenas de e-mails e mensagens anônimos inundaram as caixas de entrada de Richard e Amara. Alguns ameaçavam revelar provas secretas, outros espalhavam informações falsas sobre as atividades da fundação. É o Keller, murmurou Ethan, examinando as mensagens. Ele intensificou o ataque. Richard permaneceu em silêncio, com os olhos fixos na tela. Sabia que o que estava por vir não seria apenas uma batalha mediática, mas um verdadeiro ataque a tudo que haviam construído. Não podemos deixar isso continuar, disse Richard. Temos que agir agora. Amara, ao seu lado, cerrou os punhos. O que você propõe? Ela perguntou determinada. Vamos expor tudo ao público, respondeu Richard. Cada prova falsificada, cada manipulação, tudo o que ele fez para nos desestabilizar. Mas temos que fazer isso de forma inteligente, sem dar a impressão de um ataque pessoal. Ela sentiu. Então é a nossa vez. Naquela mesma noite, Richard e Amara organizaram uma conferência de imprensa ao vivo transmitido em diversos canais e plataformas digitais. A tensão era palpável. Jornalistas do mundo todo estavam presentes. Richard falou primeiro. A Fundação Allen e Amara Al-Salim são vítimas de uma campanha de desinformação orquestrada por um indivíduo chamado David Keller. Suas acusações são falsas e visam minar nosso trabalho de auxílio a refugiados e populações vulneráveis. Então Amara deu um passo à frente, com o rosto impassível, mas a voz firme. Durante anos fugi de um passado que não escolhi. Mas nunca falhei na minha missão: ensinar, ajudar e proteger aqueles que não têm voz. Hoje revelo a verdade, nenhuma das acusações contra mim é verdadeira. Tudo é falsificado por aqueles que querem semear o medo e a dúvida. Ela entregou um arquivo à imprensa, depoimentos, documentos oficiais, cartas de ex-alunos, provas de suas atividades humanitárias. Você pode conferir com seus próprios olhos, acrescentou ela. É tudo autêntico. As câmeras permaneceram focadas nela. Repórteres tomaram notas, alguns parecendo incrédulos com a extensão da manipulação de Keller. As redes sociais se inflamaram instantaneamente, retransmitindo as evidências de forma viral. Em seu escritório, Keller assistiu à transmissão ao vivo. Seu sorriso desapareceu rapidamente. Como ele murmurou, incapaz de entender como Amara conseguiu reverter a situação em poucas horas. No dia seguinte, os principais veículos de comunicação publicaram artigos detalhados sobre a campanha de Keller e a inocência de Amara. As acusações saíram pela culatra. Alguns investidores e parceiros começaram a se retirar de seus negócios, enquanto a Fundação Allen conquistava credibilidade e respeito. Richard olhou para Amara, ainda um pouco incrédulo. Você foi incrível, disse ele suavemente. Você reverteu a situação. Nós viramos o jogo, corrigiu ela com um sorrisinho. Eu não fiz isso sozinha. Ele assentiu. É verdade. Mas você foi o coração desta vitória. Naquela noite a Fundação comemorou seu triunfo. Os funcionários ficaram aliviados, mas todos sabiam que o mundo estava cheio de inimigos invisíveis, prontos para atacar ao menor sinal de fraqueza. Amara estava na sacada, observando a cidade iluminada. Pensou na filha perdida e em tudo que havia passado e pela primeira vez em anos, sentiu algo sólido renascer. Sua dignidade, sua força e sua voz. Richard se juntou a ela. Sabe, nunca pensei que uma pessoa pudesse me surpreender tanto. Não estou surpresa com você, disse ela rindo baixinho. Estou pronta para falar. Seus olhares se encontraram, carregados de compreensão, respeito e uma cumplicidade crescente. Mas no fundo, ambos sabiam que a tempestade não havia acabado completamente. Keller não era um inimigo comum. Ele ainda era perigoso. E desta vez eles teriam que se preparar para lutar contra ele com todas as suas forças, juntos. Algumas semanas se passaram desde o escândalo midiático. A Fundação Allen havia recuperado a estabilidade, mas uma tensão latente pairava no ar. Richard e Amara sabiam que Keller não desistiria. Ele estava esperando o momento perfeito para atacar. Naquela manhã, Richard recebeu um e-mail anônimo. O assunto era simples: ultimato. O corpo da mensagem era curto e direto. Amara Al-Salim. Interrompa todas as atividades públicas dentro de 48 horas ou consequências irreversíveis ocorrerão em sua vida pessoal e profissional. David Keller. Richard franziu a testa. Sabia que não era uma ameaça vazia.
Keller nunca agia sem um plano. Ele está tomando providências, murmurou Ethan, lendo a mensagem por cima do ombro. Amara, que acabará de entrar no escritório, recebeu o recado. Seus olhos escureceram. Ele quer me intimidar, disse ela calmamente. Mas ele não sabe com quem está lidando. Richard colocou a mão em seu ombro. E vamos mostrar a ele que não desistimos. No dia seguinte, eclodiu o primeiro ataque de Keller. Fotografias comprometedoras, roubadas do sistema de vigilância da fundação, foram enviadas a vários jornais e blogs. As imagens mostravam Amara saindo de locais públicos, sozinha ou com estranhos. As manchetes eram explícitas. A conselheira de Richard Allen com um passado sombrio. O que ela realmente esconde? Amara olhou para os artigos em seu telefone, impassível, mas com uma tensão visível no maxilar. Não é o suficiente, disse ela. Não vou desistir. Richard respirou fundo. Então contra-atacaremos. Exporemos não apenas suas verdadeiras ações humanitárias, mas também todo o plano de Keller. Ethan assentiu. Preparei um arquivo completo. Suas comunicações, suas tentativas de corrupção, está tudo lá. Se tornarmos isso público, ele perderá toda a credibilidade. A resposta foi rápida e direta. Uma coletiva de imprensa foi realizada, desta vez com evidências irrefutáveis de todas as manipulações de Keller. Amara falou com firmeza e clareza. Fui ameaçado, caluniado e atacado pelo meu passado, mas nunca abandonei minha missão: ensinar e proteger aqueles que não têm voz. Tudo que você viu até agora foi uma mentira orquestrada para intimidar e prejudicar. Esta é a verdade. Richard acrescentou. David Keller orquestrou esses ataques por motivos puramente pessoais e financeiros. Todas as evidências estão documentadas e disponíveis ao público e às autoridades. Keller, vendo seu plano frustrado pela segunda vez, entrou em um acesso de fúria. Seus relacionamentos comerciais começaram a se deteriorar, e vários sócios o deixaram para proteger suas reputações. Mas ele não pararia por aí. Nas sombras, ele preparou sua manobra final. Um ataque pessoal contra Amara, desta vez visando sua privacidade e a segurança daqueles que ela amava. Amara e Richard sabiam que o perigo era iminente. Ele não vai parar por nada, disse Richard com os olhos escuros. Então nós também não vamos recuar, respondeu Amara determinadamente. Eles trocaram um olhar silencioso. A guerra com Keller não havia acabado. Mas desta vez eles estavam prontos para enfrentá-la. Conjunto, combinando inteligência, coragem e solidariedade. O amanhecer surgiu sobre Manhattan, mas o ar parecia carregado de eletricidade. A tensão era palpável na Fundação Allen. Todos os funcionários sabiam que aquele seria um dia decisivo. Richard e Amara vinham planejando sua estratégia há semanas. Era a hora de pôr fim aos ataques de Keller. Está tudo pronto, disse Ethan, colocando uma pasta grossa sobre a mesa. As evidências dos seus planos, suas mensagens, seus contatos, está tudo aqui. Só precisamos de um movimento para expô-lo publicamente. Amara assentiu com um olhar determinado. É agora ou nunca. Ao meio-dia, Richard convocou uma coletiva de imprensa especial, transmitida ao vivo em todos os canais e plataformas. A sala estava lotada de jornalistas com as câmeras focadas neles. Keller, por sua vez, tentou bloquear a transmissão, mas todas as suas manobras foram frustradas pela equipe técnica de Richard. Richard falou primeiro. Hoje estamos pondo fim às campanhas de desinformação orquestradas por David Keller. Todas as suas acusações não são apenas falsas, mas foram deliberadamente fabricadas para prejudicar Amara Al-Salim e nossa fundação. Amara então deu um passo à frente, calma e confiante. Durante anos fui falsamente acusado, ameaçado e caluniado. Mas a verdade sempre vem à tona. Aqui estão as evidências: comunicações falsas, tentativas de suborno e depoimentos de ex-colaboradores. Ela entregou um arquivo aos repórteres e percorreu as evidências em uma tela gigante atrás dela. Os rostos na sala ficaram tensos. A realidade da manipulação de Keller era implacável. Todas essas informações são verificáveis, concluiu ela. David Keller não pode mais negar suas ações. Keller, assistindo à transmissão de seu luxuoso escritório, sentiu seu império ruir. Os investidores e sócios que ele havia manipulado estavam se distanciando. Seu nome foi varrido das manchetes, e suas tentativas de desestabilizar Richard e Amara foram agora documentadas como atos maliciosos e criminosos. Não, ele sussurrou desamparadamente quando a verdade o atingiu como um martelo. Horas depois, as autoridades contataram Keller para investigar seus esquemas, tentativas de fraude e intimidação. A imprensa, por sua vez, noticiou repetidamente a vitória da fundação e a resiliência de Amara.
Richard se aproximou de Amara com um sorriso finalmente relaxado no rosto. Você foi incrível. Você transformou seu passado em força. Amara sorriu suavemente. Fizemos isso juntos. Sem o seu apoio eu nunca teria tido coragem de me levantar e falar. Não, disse Richard, olhando-a diretamente nos olhos. Você deu coragem a todos aqueles que ainda duvidavam. Você deu voz às vozes que outros tentaram silenciar. Eles trocaram um longo olhar, carregado de gratidão, respeito e cumplicidade. Uma promessa silenciosa de nunca mais deixar o passado determinar seu futuro. Naquela noite, Amara estava na sacada da fundação, observando as luzes da cidade. Ela pensou em Nádia, em sua família e em todas as dificuldades pelas quais havia passado. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma calma profunda, uma sensação de realização. Richard se juntou a ela e colocou a mão em seu ombro. Você sobreviveu a tudo, Amara. E agora está livre. Sim, disse ela suavemente com um sorriso nos lábios. Livres, finalmente. E enquanto a cidade continuava a brilhar abaixo, Richard e Amara sabiam que não apenas haviam triunfado sobre Keller, mas também encontrado uma nova força. A força para apoiar um ao outro, para enfrentar todas as tempestades e para reconstruir um futuro baseado na verdade, confiança e respeito. A guerra havia acabado. A paz estava apenas começando.